Baba Yaga vai continuar fazendo a limpa pelas ruas atrás do Buffalo e do Billy, que estão com tanto medo do John que vão ter que buscar reforço lá com a Maria. Mais detalhes reveladores aí sobre a infância do John, e para dobrar a adrenalina, uma personagem de peso vai ser introduzida na história para caçar o John Wick. Se liga em tudo isso. E estamos de volta para continuar essa busca por vingança do John Wick. Sejam todos muito bem-vindos ao HQJ. Meu nome é John e está começando mais um vídeo aqui no canal. E a capa desse novo capítulo é sem dúvida uma das mais lindas para mim. Só perde para a capa do volume 5 que vocês vão ver mais para frente. Se liga nessa capa, tem o John adulto com aquele olhar de mistério lá dele. Tem o John ainda jovem, chorando com os 3 mil em volta dele e o dinheiro em mãos. Casa pegando fogo nos fundos. E ainda tem um cidadão com lança-foguete na mão. Se você não reparou, os 3 Bill, eles estão em volta do John ainda jovem ali, né? Então aquele cara ali com o lança-foguete é outro personagem. Já fica um spoiler aí pra vocês. Capa muito bonita, galerinha. Eu gostei, hein? Faz uma referência legal aí aos capítulos passados. E lembrando que as alterações de imagem, fala, foi pra dar aquela preservada na obra original, beleza? E vocês já estão enjoados de ouvir minha voz, né? Bora logo pra história! Só dando uma recapitulada aí nos últimos volumes. Quando o John era jovem, ele arrumou uma treta aí, né, com um grupo chamado 3 Bill. Tentaram matar ele, mataram até uma galera civil ali no caminho. Aí o John cresceu, começou a caçar os caras, até chegou a matar um deles, né, o que se chamava Pesos. E no final do último capítulo, o John conseguiu atrair o Buffalo e o Billy, né, pra um lugar ali, pra fazer aquela purificação na alma, manja? Mas aí eles acabaram fugindo ali no meio dessa missa. Agora olha esse capítulo, já começa na correria, com o Buffalo e o Billy, né, fugindo ali do cara. Até que o Buffalo encontra mais alguns capangas dele ali no caminho e tal. E é com vocês agora. Tenta adivinhar quem é que tá vindo atrás deles. É, papai. O carrão tá vindo no veneno, tomando bala a rodo dos caras. E olha a surpresa, esse carro capota, meu irmão. E o John nem tava dentro dele, já pra dar aquela apavorada no Buffalo, né? Jogar aquele marronzinho na cueca. E o John sai de trás de uma fumaça ali, sabe lá como é que ele foi parar ali? E é dedada. John, onde que ele deu dedada? No gatilho. Vale uma observação, ele toma chumbo aqui também, tá? Mas o resultado você já sabe, né? Todo mundo morto, exceto, claro, o Billy e o Buffalo, né? Que se protegeram atrás de um carro ali. Mas olha a revelação que vai rolar agora. Tipo, o John, ele matou praticamente todo mundo ali em um curto espaço de tempo, né? Então, assim, enfrentar ele já não era mais uma opção. Os caras só queriam sair mesmo vivo dali. Então, eles tentam conversar com o John, perguntar o que ele queria e tal. E aí o John fala, pô, meu, vocês explodiram a parada toda lá, mataram 53 pessoas. E aí que vem a revelação dessa novela. Porque o Buffalo fala que não foi eles que atiraram um lança-foguete no John, mas sim a Calamidade. Aí o John faz aquele olhar de surpresa que a gente vê nas novelas mexicanas do SBT. E você já deve estar pensando, né? Quem é a Calamidade, rapaz? Mas calma, calma. Temos um novo flashback aí para atualizar a história de 20 anos atrás. Olhando pela perspectiva dos 3 Bill, basicamente, apesar deles terem atirado no John e tal, eles estavam querendo só a mesma grana que ele tinha pegado. Entretanto, existia um quarto elemento nesse grupo aí, uma loiraça doida chamada Calamidade, e foi ela que sem mais nem menos atirou no John, e ela fez isso só porque é doida mesmo, gosta de bagunça, tipo no pé, tripa pra fora. A Calamidade, ela é tão cruel, vamos dizer assim, que o Buffalo revela pro John que eles que cuidaram dela, porque a insanidade dela tava muito fora do controle. Tipo, mano, o cara que você tá atrás a gente já resolveu, velho. Mas pô, galera, a Calamidade pode ter atirado, mas o John não esqueceu que quem deu o comando para matar os civis foi o bigodudo de chapéu, né? John vai pra cima dos caras sem dó, aparece mais uns mano até ali, mas velho, não dá outra, né? O John derruba todo mundo ali. O Billy até toma um tiro no ombro ali enquanto tentava fugir com o Buffalo. E na real, malandro, na primeira oportunidade o Buffalo liga pra Maria e ela consegue resgatar eles em um beco enquanto o John vinha atrás dos caras. Aparece até um carro misterioso logo em seguida ali, entrega uma mensagem da Maria pro John. E o John já aparece entrando novamente no Continental, né? Indo direto se encontrar com a Maria. E meu, sem perda de tempo aqui, a Maria vai praticamente direto ao assunto e já fala: olha, é o seguinte, meu parceiro, vou te oferecer uma oferta de trabalho novamente. Falei com uma galera aí, você tem talento, não tem afiliação com ninguém e já sabem que você é bom no trabalho. Então, ou eles vão querer você no time ou vão te eliminar de uma vez.
E aí, como é que vai ser? E o John mantém a postura firme, com frase curta e sem emoção, parece que o cara só existe, né? Recusa e sai fora. E galera, eu acho importante ressaltar que a Maria realmente está interessada em trabalhar com o John, tá? Não é tipo teatrinho. Bora combinar que ele tem talento no ramo da limpeza, né? Seria interessante pra ela, né? Dá pra usar ele bem. Agora se liga, em uma sala ali nos fundos do Continental, o Buffalo e o Billy estavam sentadinhos ali na dele recuperando o fôlego, né? E eles entregam as promissórias pra Maria pela ajuda. Se tu não lembra que é promissória, toma vergonha na cara e vai assistir o filme. Mas basicamente, galera, é uma parada ali dos assassinos que se alguém ajuda você e tal, tu fura o dedo ali, né? Usa o sangue com a digital, né? Pra colocar nesse treco aí e entrega pro portador. Que caso ele precise da sua ajuda, depois ele te chama, entendeu? Como se fosse um comprovante de débito, né? E meio que você não pode recusar, senão você tá morto. Mas voltando aí, o pagamento que a Maria exige deles é que matem o John Wick. Você tá de sacanagem. Os dois ficou doido, né? Ô meu, você comeu terra? Que é isso, cara? A gente fez as promissões pra fugir do cara, você quer mandar a gente de volta? Que bola fora, velho. Só pra vocês entenderem, galera. A Maria, ela quer eliminar o John pra não arriscar dele acabar caindo nas mãos de algum concorrente dela, entendeu? Virar uma ameaça e tal, saca? Tá pensando mais pelo lado dela mesmo. E ela até fala que tá dando essa missão pro Buffalo porque sabe que ele tem uma carta na manga pra usar contra o John. O Buffalo fica até meio surpreso ali na hora e tal. E aí os meninos esperneiam, fazem manha, gritam e recusam. Só que tem que respeitar as promissórias, né? Então eles reaparecem a mais de 60 metros abaixo do solo. Por ali eu passo ainda, sei lá onde. Mas é em algum lugar vigiado por guardas. E aí eles falam com uma doutora chamada Baines sobre uma certa paciente que estava recebendo altas doses de medicação. Vocês já sabem quem que é, né? Pois é, galera, a Calamidade está viva. Dar um jeito nela, que o Buffalo tinha falado lá com o John, não era matar ela. Eles prenderam ela. E a coitada tava recebendo as medicação pesada, cara. Se liga nos desenhos que ela fez ali na parede da solitária dela. Caboclo, isso aqui tá... Nossa, tem igreja pegando fogo, hospital, tiro, tem cabeça pulando, bomba, a mulher tá perturbada, cara, no auge da loucura. Deixa esse cão quieto. Isso aqui dá pá com coringa, meu. E a capa do quarto capítulo tem o John quebrando uma janela no pulo e descendo bala em sei lá o que. Cara, capa muito bonita. Eu tô adorando essa combinação de cores que os caras estão fazendo aqui nessas capas. Eu perdi um tempo vendo isso aqui. Tá muito bonito mesmo, cara. Olha pra isso aí, é mó barato, cara. Mas chega de enrolação, porque a calamidade ela vai causar já no início desse novo capítulo. Se liga, tem uns doutores repassando algumas informações da calamidade, que ela ficou ali, né, em tratamento por mais de 10 anos, falam alguns tratamentos que ela passou, né, então agulha, comprimido, eletrodo, teve que assistir Masterchef, Crepúsculo, blá 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 e tal. E galera, ela fala o seguinte, olha, você quer levar? Leva, mas eu não recomendo. E não me responsabilizo, porque o lugar dessa mina é aqui. E eu devo dizer que esse povo é muito sem noção. Olha só pra isso aqui. Quando eles vão entregar os pertences da calamidade, adivinha o que é os pertences dela? Duas pistolas. Os médicos sabem que ela é doida das ideias e entrega duas pistolas pra ela. Deixa aí nos comentários o que você acha que o Capitão Nascimento falaria nessa hora. Por sorte, elas estavam descarregadas. Mas quem é que disse que isso ia parar a criatura? Meu, a calamidade avança pra cima dos caras. Quebra o braço do mano, pega a arma dele, mete bala no outro, pula no ar ali, atira na galera toda que tava chegando. É ação total com ela, cara. Apaga todo mundo. Ela é estilo John Wick. Aí ela coloca a roupa da Jessie do Toy Story e já pergunta quem é que eles queriam apagar. Porque, pô, beleza, ela é doida, mas pra tirarem ela dali, alguma coisa eles queriam. Essa mulher aqui vai dar trabalho, cara. Já ali pela rua, o Buffalo vai contando pra ela. Ô, então, pô, o molequinho lá e tal, sobreviveu, John, não sei o quê. E é interessante duas coisas aqui. Primeiro, é o nível de insanidade da calamidade. A bichinha tá tão doida que ela precisa se esforçar pra lembrar da explosão que matou 50 pessoas, cara. Mais de 50, na verdade, né? Porque na real, aquilo ali não foi a primeira nem a última cidade que ela botou fogo. Olha pra isso, velho. E a segunda é que enquanto ela vai se atualizando, o John tá no hotel arrancando as impurezas do corpo, manja. O bichinho é brabo, mas não é de aço, né? Eu curti a forma que eles fizeram isso, porque tipo, vai rolando um paralelo ali, sabe? Do Buffalo dando aquela levantada nas características do John, sabe? Oh, o cara é rápido, tal, matou peso, matou uma galera, oponente de alto nível. Enquanto isso ele vai tirando as balas do corpo, né? Isso aqui numa tela de cinema fica tchutchu. E a calamidade nem liga pra nada disso que o Buffalo tá falando não, tá? Ela até chega a zoar o John, porque fala que ele roubou, né, o dinheiro, fugiu com ele.
e voltou porque se importa com pessoas estranhas que morreram no caminho. Sem rancor nenhum, a bichinha. Pensa numa noite tranquila de sono que ela deve ter. Galerinha, pra cuidar dos ferimentos do Wick, o Morfeu traz um médico do Continental. Meio que ainda em agradecimento, né? Pelo John ter salvo lá a vida dele, não sei o que. Cara, eu tô sentindo o início de uma grande amizade aqui. O Morfeu até fala pro John que o Buffalo e o Billy andaram fazendo umas paradas erradas aí, né? E que tudo ia se resolver sem o John precisar fazer nada. Pra quem não tá entendendo, ele tá se referindo a terem solto a calamidade de uma forma meio agressiva. O que, obviamente, né, teria consequências. E ele fala que assim, que o melhor mesmo seria ele ir embora. E, velho, eu acho muito legal, né, a linguagem desse universo. Os caras estão sempre camuflando as palavras, cara. Ele não, tipo, ele não chega lá e fala, tipo, John, seguinte, o doido do chapéu lá libertou a doida do hospício. Não, não. Na real, ele fala, ah, o búfalo adquiriu um novo ativo. Isso é muito legal, cara. Mas voltando aí, a calamidade, ela anuncia no celular uma recompensa pra pegarem o John. E ainda deixa o endereço pra ele ir atrás dela. E tipo, do lado de fora da rua ali já dá pra ver a galera se aproximando pra pegar ele. Estão com as armas escondidas, meio que camuflada ali, e o John só filmando. E irmão, não dá outra. Olha essa sequência. Quando o John vai pra cima dos caras, ele quebra o pescoço pra pegar uma faca, taca a faca pra pegar uma pistola, atira com a pistola pra pegar uma AK-47, atira com a AK-47 pra explodir um bebê bomba. É destruição total aqui, meu. Eu adoro esse personagem. Eu tava esperando ele pegar um tanque a qualquer momento. A Maria até aparece ali e fala que a Calamidade tá só testando ele antes de vir pessoalmente e tal, oferece de novo uma vaga pro John trabalhar com ela, até porque se o John entrar pro lado dela, ela consegue segurar o Buffalo e o Billy, né? E aí o John pergunta, meu, mas o que que eu vou fazer? E aí a Maria explica, né, cara, é muito simples, uns 20 quilômetros daqui existe um castelo chamado Grayskull, e eu preciso que você vá lá roubar a espada de um loirinho que deu um pé na bunda da minha filha. Ah, não, 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 desculpa, eu tô confundindo a história. Ele só recusa e vai embora. O John liga pro Billy, chama ele pra jogar dominó em uma pedreira ali perto, e o Billy e o Buffalo até pensam que seria uma boa ideia, porque, tipo, o local é bem aberto, se eles tiverem uma arma bacana, dá pra acertar o John de longe, né? Mas a calamidade ela se toca na hora, cara. Ele tá fazendo isso aí pra afastar a gente dos civis. Então ela pega o lança-foguete e novamente, bum, começa a acertar os civis. Cara, meu, ainda dá aquela ligadinha pro John pra dar aquela provocada, sabe? E aí, como nos velhos tempos, né não? E galera, infelizmente esse volume acaba aqui. Lembra aquela capa top que eu disse ser a melhor pra mim? Olha ela aqui. No próximo volume vamos ver o encontro épico do John com a calamidade, muito mais ação, tiro e sem spoilers aqui, mas eu já vou avisar que o John vai tomar uma grande decisão no próximo vídeo. Me conta aí nos comentários o que vocês estão achando dessa história, dessa nova personagem maluquinha que apareceu aqui. E se tu curtiu o vídeo, deixa o like aí e se inscreve para ser avisado assim que sair a última parte. Enquanto isso, já aproveita as outras playlists aqui do canal, me segue lá no Insta depois, John_HQJ. E se quiser ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo, não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Um grande abraço a todos vocês e tchau!